Você já sentiu que sua casa está diferente nas últimas semanas? Não estou falando de decoração ou da correria típica de fim de ano. Estou falando daquela sensação inexplicável de que algo mudou no ar, como se uma presença invisível tivesse entrado sem pedir licença. Talvez você tenha notado que as pessoas em casa andam mais irritadas sem motivo aparente. Palavras ásperas surgem do nada. O ambiente fica pesado ao anoitecer e você se pega acordando no meio da madrugada com aquele aperto no peito que não consegue explicar. Se isso está acontecendo com você, preste muita atenção, porque o que vou revelar nos próximos minutos pode mudar completamente o que você está vivendo agora. Padre Pio conhecia esse fenômeno melhor do que ninguém. Ele via claramente o que acontece no mundo espiritual durante este período do ano, especialmente nas semanas que antecedem o Natal, e deixou uma orientação específica, um objeto simples que toda casa deveria ter guardado antes do dia 25 de dezembro. Um objeto que ele próprio mantinha sempre por perto e que recomendava pessoalmente para as famílias que buscavam sua ajuda espiritual. Se você reconhece esses sinais na sua casa, escreva nos comentários agora: proteja meu lar, Jesus. Porque isso que vou compartilhar pode ser exatamente a resposta que seu coração estava buscando. E se esse conteúdo está tocando você, se inscreva no canal agora mesmo. Aperta aquele sininho, porque toda semana trago ensinamentos profundos dos santos que podem transformar sua vida espiritual de verdade. Vamos juntos nessa jornada de fé. Deixa eu te contar algo que o santo de Pietrelcina revelava constantemente para seus filhos espirituais. Dezembro não é um mês qualquer no calendário de Deus. É o período em que o céu e a terra se aproximam como em nenhum outro momento do ano. É quando os anjos se movimentam com mais intensidade, quando as graças divinas são derramadas em abundância, quando a preparação para o nascimento de Cristo cria uma abertura espiritual única. Mas essa mesma abertura atrai também forças opostas. As trevas se agitam exatamente porque sabem que a luz está prestes a nascer. É como se houvesse uma guerra invisível acontecendo bem agora. E sua casa está no campo de batalha sem você perceber completamente. Padre Pio não falava dessas coisas para assustar ninguém. Ele falava porque via com clareza absoluta o que nossos olhos físicos não conseguem captar. E mais importante, ele não apenas alertava sobre o problema, ele oferecia a solução prática e acessível. O santo sabia que Deus nunca nos deixa desamparados diante de ataques espirituais. Sempre há um caminho de proteção, sempre há meios de defesa, sempre há instrumentos que podemos usar quando temos fé verdadeira. E entre todos os recursos espirituais disponíveis, havia um objeto específico que Padre Pio considerava essencial para este período do Advento. Um objeto que ele guardava na própria cela, que bendizia pessoalmente para as pessoas, que recomendava com uma insistência que chamava a atenção. Esse objeto tem uma história milenar na Igreja, mas nos tempos modernos, muita gente esqueceu seu poder. Muitos perderam o costume de tê-lo em casa, de usá-lo corretamente, de confiar na proteção que ele oferece quando usado com devoção sincera. Antes de eu revelar qual é esse objeto, preciso que você entenda por que ele funciona. Porque não adianta eu te dar a resposta se você não compreende a base espiritual por trás dela. Na tradição católica, existem os sacramentais, que são diferentes dos sacramentos.
Os sacramentos foram instituídos diretamente por Cristo e têm poder em si mesmos, como o batismo e a Eucaristia. Já os sacramentais são objetos, gestos ou orações que a Igreja abençoa para nos ajudar espiritualmente. Eles não têm poder mágico próprio, mas se tornam canais poderosos de graça quando usados com fé genuína. A água benta é um sacramental. O crucifixo é um sacramental, o rosário é um sacramental. E todos eles funcionam porque Deus honra nossa fé e age através desses instrumentos humildes que Ele mesmo nos deu através da Igreja. O objeto que Padre Pio recomendava para guardar em casa durante o Advento é algo que reúne simbolismo profundo e poder espiritual comprovado ao longo de séculos. Algo que representa Cristo de forma tão direta que as próprias forças das trevas reconhecem e recuam diante dele. Estou falando do crucifixo benzido, mas não qualquer crucifixo decorativo ou joia fashion. Estou falando de um crucifixo que recebeu a bênção solene de um sacerdote, que foi consagrado especificamente para a proteção espiritual, que carrega sobre si as orações da Igreja. Um crucifixo que, quando colocado com fé na entrada da casa ou no quarto principal, se torna como um general celestial guardando aquele território. Padre Pio via isso com seus próprios olhos espirituais. Ele descrevia como os demônios literalmente não conseguiam atravessar um espaço protegido por um crucifixo benzido quando havia fé verdadeira naquela casa. Era como uma barreira invisível, mas absolutamente real, uma muralha de luz que nem as trevas mais densas conseguiam penetrar. Deixa eu te contar a história de uma família que experimentou isso de forma dramática. Em 2017, conheci um casal chamado Roberto e Mariana que estava à beira do divórcio. Depois de 15 anos de casamento, algo havia mudado radicalmente em casa. Discussões violentas surgiam por qualquer motivo. Os 3 filhos começaram a ter problemas na escola simultaneamente. E Mariana desenvolvia crises de ansiedade que a deixavam paralisada. Roberto me confessou que às vezes sentia uma raiva inexplicável da esposa, uma irritação que não correspondia a quem ele realmente era. Era como se outra pessoa tomasse conta dele nos momentos de conflito. Eles já haviam tentado terapia de casal, conversado com psicólogos, ajustado medicações. Nada funcionava de verdade. A situação só piorava, especialmente durante a noite, quando a tensão ficava insuportável. Foi então que uma senhora idosa da paróquia, devota de Padre Pio, sugeriu algo simples. Ela deu para Mariana um crucifixo que havia sido benzido pelo padre da igreja e orientou que colocassem na entrada de casa, bem visível, e fizessem uma oração de consagração do lar. Mariana, meio cética, mas desesperada, aceitou. Roberto inicialmente achou que era superstição, mas concordou só para não contrariar a esposa que já estava tão fragilizada. Eles colocaram o crucifixo na parede da sala, bem de frente para a porta de entrada, e rezaram juntos pela primeira vez em meses. Pediram que Cristo protegesse aquela casa, que expulsasse tudo que não vinha de Deus, que restaurasse a paz que eles haviam perdido. Nos dias seguintes, algo começou a mudar. Não foi instantâneo como mágica, mas foi progressivo e inegável. As discussões diminuíram de intensidade, depois de frequência. Roberto notou que aquela raiva irracional simplesmente desapareceu, como se alguém tivesse desligado um interruptor. Mariana voltou a dormir bem, as crises de ansiedade se espaçaram até sumirem completamente. Os filhos melhoraram na escola sem explicação óbvia. 3 meses depois, eles me procuraram para agradecer e contar que o casamento estava salvo.
A casa tinha voltado a ser um lar de verdade. Coincidência? Roberto não acredita nisso. Mariana muito menos. E quando você ouve dezenas de histórias parecidas, quando vê o mesmo padrão se repetir em famílias diferentes, em situações distintas, sempre com o mesmo denominador comum, fica difícil negar que há algo real acontecendo. O crucifixo benzido não é um amuleto de sorte. Não é uma peça decorativa sem significado. É a representação física do maior ato de amor da história humana, do momento em que Jesus venceu definitivamente o mal, do sacrifício que nos libertou do poder das trevas. E quando você coloca esse símbolo sagrado na sua casa com fé verdadeira, você está declarando uma verdade espiritual. Você está dizendo que aquele lar pertence a Cristo, que ali só entra o que Ele permite, que as forças do mal não têm autoridade naquele espaço. E essa declaração tem peso no mundo invisível. Tem consequências reais que você pode sentir. Agora vem a parte prática, porque não adianta eu te explicar tudo isso se você não souber exatamente como fazer. Primeiro passo: conseguir o crucifixo certo. Você pode comprar em qualquer loja religiosa e não precisa ser caro ou elaborado. O que importa não é o material ou o tamanho, mas a bênção que ele vai receber. Pode ser de madeira simples, de metal, do tamanho que couber no espaço que você tem. Depois de comprar, leve até sua paróquia e peça ao padre para benzê-lo. A maioria dos sacerdotes faz isso com alegria quando você explica que quer usar para a proteção espiritual do lar. Essa bênção transforma um objeto comum em um sacramental poderoso. Segundo passo: escolher o lugar certo. Padre Pio era específico sobre isso. O crucifixo deve estar em lugar de honra, não escondido em gaveta ou cantinho discreto. O melhor local é próximo à entrada principal da casa, de preferência de frente para a porta, como um guardião que vigia quem entra e sai. Se não for possível na entrada, coloque no quarto principal, acima da cama ou na parede que você vê ao acordar. Alguns colocam também nos quartos das crianças, criando camadas de proteção em diferentes cômodos. Terceiro passo, e esse é fundamental: a consagração. Não basta pregar o crucifixo na parede como quem pendura um quadro qualquer. É preciso fazer uma oração de consagração, um momento em que você entrega aquela casa a Cristo, de forma consciente e deliberada. Pode ser uma oração simples, com suas próprias palavras, ou você pode usar orações tradicionais da igreja. O importante é que saia do coração, que seja sincera, que represente uma escolha real de colocar Jesus como Senhor daquele lar. Quando você faz isso, algo muda instantaneamente no plano espiritual. É como se você ativasse a proteção, como se acendesse uma luz que as trevas não conseguem suportar. Os anjos recebem a autorização para agir com mais liberdade naquele espaço. As forças contrárias perdem terreno, recuam, se afastam. E gradualmente a atmosfera começa a mudar, o ar fica mais leve, a paz retorna, as pessoas da casa sentem a diferença mesmo sem saber explicar exatamente o que aconteceu. Quarto passo: renovar a consagração regularmente. Padre Pio ensinava que não é um ato único, mas uma prática contínua. Pelo menos uma vez por semana, especialmente aos domingos, você deve parar diante do crucifixo, fazer novamente a oração de consagração, pedir a Jesus que renove a proteção sobre aquele lar. Pode ser apenas 1 minuto, mas 1 minuto de fé concentrada, de intenção clara, de abertura verdadeira para a ação de Deus. Isso mantém a proteção ativa, fortalece a barreira espiritual, fecha brechas que o inimigo tenta abrir através das nossas fraquezas diárias.
E durante dezembro especificamente, nos dias que antecedem o Natal, essa prática se torna ainda mais importante. É o período de maior batalha espiritual do ano, quando você mais precisa dessa proteção funcionando em plena capacidade. Por isso, Padre Pio insistia tanto que as famílias tivessem o crucifixo benzido guardado e consagrado antes do Natal chegar. Tem algo mais que o santo revelava e que poucos sabem. Ele dizia que quando há um crucifixo benzido numa casa e as pessoas vivem em estado de graça, procurando seguir os mandamentos e evitar o pecado grave, Nossa Senhora visita aquele lar com frequência especial. Ela passa pelas casas que honram a cruz do seu filho, que demonstram amor genuíno por Jesus através desses gestos de fé. E quando a Mãe de Deus visita uma casa, tudo se transforma. Ela toca o ambiente com sua presença maternal, fecha portas espirituais que estavam entreabertas por descuido ou ignorância, cura feridas emocionais antigas que ainda causavam dor, une corações que estavam se afastando, traz esperança onde havia desânimo, planta paz onde crescia a discórdia. Às vezes você não vê nada com os olhos físicos, mas seu coração percebe. Há momentos em que você está em casa, olha para o crucifixo e sente uma ternura inexplicável, uma consolação profunda, como se mãos suaves tocassem sua alma com carinho infinito. Esses são os momentos em que ela está presente, cuidando da sua família como só uma mãe celestial sabe fazer. E tem a proteção noturna, que era uma das grandes preocupações de Padre Pio. Ele sabia que muitos ataques espirituais acontecem durante o sono, quando estamos mais vulneráveis, quando nossas defesas naturais estão baixas. Pesadelos recorrentes, sensação de presença estranha no quarto, acordar subitamente com medo sem razão, opressão no peito durante a madrugada. Tudo isso pode ter origem espiritual. E o crucifixo benzido no quarto funciona como um escudo poderoso. Os anjos da guarda têm mais facilidade de nos proteger quando há símbolos sagrados no ambiente. É como se esses objetos abençoados criassem um campo de força espiritual, uma zona segura onde as trevas não conseguem penetrar facilmente. Pais que colocam crucifixos benzidos nos quartos dos filhos relatam mudanças impressionantes. Crianças que choravam toda noite passam a dormir tranquilas. Adolescentes que acordavam angustiados recuperam o sono reparador. Bebês que ficavam inquietos se acalmam. Não é sugestão ou efeito psicológico, porque muitas vezes as próprias crianças não sabem que o crucifixo foi colocado ali, mas mesmo assim, sentem a diferença. Agora quero que você feche os olhos por um momento e imagine sua casa transformada. Visualiza a entrada do seu lar com o crucifixo benzido guardando aquele espaço. Cristo crucificado com os braços abertos, recebendo todos que entram e protegendo todos que habitam ali. Sente a mudança na atmosfera, o ar que fica diferente, mais limpo espiritualmente, mais leve, mais acolhedor. Vê sua família reunida com mais harmonia, as discussões diminuindo, as palavras ficando mais suaves, o respeito voltando nas pequenas interações do dia a dia. Percebe o sono melhorando, as noites ficando mais tranquilas, os pesadelos desaparecendo, aquela sensação estranha de presença perturbadora simplesmente sumindo. Observa as crianças mais calmas, os adultos menos irritados, o ambiente geral da casa recuperando aquela paz que você achava que tinha perdido para sempre. Isso não é fantasia ou ilusão.
É o que acontece de verdade quando você usa os meios de proteção que Deus oferece através da igreja, quando você coloca em prática os ensinamentos dos santos que viram além do véu e nos deixaram instruções claras. Coloca agora tua mão no peito, sente teu coração batendo. Vamos rezar juntos, como se estivéssemos diante do crucifixo, consagrando nossas casas a Jesus. Senhor Jesus Cristo, que morreste na cruz por amor a mim, entra na minha casa como Rei e Senhor. Consagro este lar a Ti. Declaro que aqui Tu reinas, que aqui Tua vontade é feita, que aqui só habita o que vem de Ti, que este crucifixo seja sinal vivo da Tua presença protetora, que Teus anjos guardem cada porta, cada janela, cada canto desta casa. Que nenhuma força das trevas possa entrar, que toda perturbação seja expulsa, que toda tristeza que não vem de Ti seja dissolvida pela Tua luz. Protege minha família, Senhor. Guarda meu sono e o sono de todos que moram aqui. Que Nossa Senhora passe por esta casa e a abençoe com sua presença maternal. Que o Espírito Santo habite em cada cômodo, renovando tudo com seu sopro de vida. Eu confio em Ti, Jesus. Eu creio no poder da Tua cruz. Eu aceito Tua proteção e abro meu coração para a Tua graça. Amém. Se essa oração tocou teu coração, se você sentiu algo real enquanto rezava, me conta nos comentários. Escreve: Cristo protege meu lar. Quero saber da sua experiência, quero ouvir o que Deus está fazendo na sua vida. E olha, se este vídeo chegou até você no momento certo, se essas palavras estão fazendo sentido, isso não é coincidência. É Deus falando contigo através deste canal. Por isso eu te convido de coração aberto. Faz parte dessa família espiritual. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho para não perder nenhum ensinamento novo. E se você puder, considera se tornar membro. Isso ajuda demais a gente a continuar levando a luz da fé para mais pessoas que precisam. Compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que está precisando ouvir isso. Manda para aquela amiga que anda dizendo que a casa está pesada, para aquele familiar que não consegue mais dormir direito, para quem você ama e quer ver protegido. Conta também tua história aqui nos comentários. Se você já usa crucifixo benzido em casa, compartilha o que mudou. Se você vai começar agora, volta aqui depois e relata o que aconteceu. Essa comunidade cresce quando cada um divide suas experiências, quando testemunhamos juntos as maravilhas que Deus faz nas nossas vidas. Vamos fortalecer uns aos outros nessa jornada de fé.